Bom, a gente tem várias formas de fazer isso, mas uma das formas de definir a segunda derivada, ou a derivada de ordem superior, é a seguinte: se a gente observar que uma função é derivada no intervalo i, a gente pode definir a função derivada, né? F' de i em f. Quer dizer, aquela função que pega cada ponto do intervalo e associa ele à derivada da função f. E assim a gente pode, análogo ao que foi feito para a função f e sua derivada, definir a derivada da função derivada. Não é isso? Definir a derivada da f' num ponto C. Derivada essa que vai ser chamada de segunda derivada de f em C. Em outras palavras, a gente está definindo uma segunda derivada, né? Igualzinho, é o limite do x indo para C, ou aquela definição alternativa, h indo para zero, só que agora, em vez de ser a função, é a função derivada, né? f' de x menos f' de C em x dividido por x menos C. Né? Esta seria a segunda derivada. E de forma indutiva, a gente pode definir a enésima derivada. Em outras palavras, a enésima derivada, observe que a gente está colocando entre parênteses aqui, essa notação é bastante usual para não confundir com a potência, não é isso? Vai ser o limite de x indo para C de quem? A anterior, né? N mais 1, né? No ponto C sobre x menos o C. Né? A ideia é exatamente essa. A gente pode definir a função derivada no intervalo e, além disso, as derivadas de ordem superior, indutivamente. Bom, depois vem aquelas famosas formas de derivada que a gente aprende no curso de cálculo, a derivada da soma, a derivada do produto por uma constante, a derivada da divisão, se a função que tiver no denominador não for zero no ponto C. Então a gente só vai dar uma ideia, não vai ficar fazendo, porque vocês encontram bastante isso nos livros de cálculo e muitas vezes já fizeram. Se a gente tiver duas funções que são deriváveis num ponto C no intervalo, as funções soma, multiplicação pontual das funções, multiplicação por um escalar, um número real, tá? São deriváveis. A subtração também, a gente pode pôr um sinal de menos aqui, mas é a função soma ou a função subtração. É só para economizar mesmo a anotação. E a função divisão, desde que g de c não seja zero aqui, todas elas são deriváveis. Como que a gente demonstra isso aí? Bom, cada uma tem um jeitinho de fazer. A da soma e subtração são tanto quanto mais simples, né? Se a gente quiser provar que a soma é derivável, a gente calcula o limite, né? Limite de x indo para c da função soma no x menos a função soma no c dividido por x menos c. Como aqui é tudo pontual, isso aqui é f de x mais g de x, aqui é f de c mais g de c, só que tem um sinal de menos, não é isso? Dividido por x menos c. Se você simplesmente trocar a ordem desses dois aqui, certo? F de C para cá, G de X para cá, você vai ter F de X menos F de C e G de X menos G de C. Como estão os dois divididos por X menos C, separei em duas frações. Só para vocês observarem que isso aqui ficou com a cara da função derivada de F e a cara da função derivada de G. Lembrando que esses limites existem, então a gente pode usar que o limite da soma é a soma dos limites e, portanto, isso é a derivada da função f no ponto C e a derivada da função g. Certo? Se em vez de a função soma a gente estivesse fazendo a função subtração, gente, é igualzinho, só que aqui seria um sinal de menos, aqui um sinal de menos. E, portanto, aqui teria um menos, aqui teria um mais, tá vendo? Quando eu faço essa troca, aqui os dois vão ficar com o sinal de menos. Então, o g de x com o sinal de menos e o g de c com o sinal de mais. Então, a gente trocaria aqui por menos e pronto, ficaria igual. Portanto, em vez do sinal de adição, a gente tem o sinal de subtração. Então, a derivada da subtração seria a subtração das derivadas. Então, além de provar que a soma ou a subtração são deriváveis, você inclusive disse quanto é que é. Multiplicação por escalar é
bem parecida, a gente não precisa fazer. Vamos fazer a da multiplicação de funções, a multiplicação pontual, e depois a divisão é só lembrar que a gente pode pensar com a multiplicação pela inversa, tá? Bom, tá aí a multiplicação. Então, para provar que existe a derivada, eu tenho que calcular o limite de x indo para c da função multiplicação em x menos a função multiplicação em c, x menos c. Como é pontual, isso aqui é f de x e g de x multiplicados, certo? F de c e g de c multiplicados, dividido por x menos c. Aqui, como a gente não tem termos em comum aqui para conseguir colocar evidência, a gente usa a regra máxima de matemática de somar e subtrair a mesma coisa. Eu estou somando e subtraindo um termo. Que termo? Um termo que misture, né, esses dois. Então, eu peguei f de c do segundo, g de x do primeiro. Podia pegar f de x e g de c? Podia, não tem problema nenhum. Tá? Então, estou somando f de c vezes g de x e subtraindo, ou seja, não alterei o valor. Aqui eu tenho g de x que eu posso colocar em evidência. Se eu colocar em evidência, vai ficar f de x menos f de c, que já tem cara de derivada, né? E como está dividido por x menos c, eu posso escrever assim. Reparem, eu não estou calculando o limite, só estou fazendo uma manipulação algébrica aqui. Aqui é a mesma coisa, eu coloquei o f de c em evidência, sobrou g de x menos g de c sobre x menos c de novo. Tá? Basicamente, separei, como ali na soma, em dois pedaços, e cada um desses pedaços tinha alguém para colocar em evidência. Limite de x indo para c de tudo isso. Esse limite aqui existe, porque a função f é derivável. Esse limite aqui existe, porque se a função g é derivável, a gente provou que ela é contínua. Tá? Aqui é f de c, e esse limite aqui existe, porque a função g é derivável também. Então, se esses limites todos existem, a gente pode fazer, utilizar as propriedades de limite. Isso aqui vira a derivada no ponto C, g no ponto C, já que o x está indo para C, f no ponto C e a derivada de g no ponto C. Basicamente, você provou que a multiplicação pontual de f por g aqui é derivável no ponto C, e mais do que isso, você me disse inclusive quanto que vai ser a derivada, aquela velha coisa, derivada do primeiro vezes o segundo, mais o primeiro vezes a derivada do segundo. Certo? É isso.